A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. O auditório do plenário é um salão amplo, bem iluminado. A parede ao lado direito da nossa tela é composta por janelas grandes, que facilita a entrada da iluminação natural do dia. Ao centro da imagem, no meio e à frente do auditório, uma mesa de madeira, longa e semicircular, nas quais estão sentados os juízes e desembargadores que serão audiodescritos conforme tomem a fala. O chão é revestido de carpete cinza claro. As cadeiras dispostas à frente da mesa semicircular são vermelhas e compõem dois grandes blocos de plateia. No corredor ao centro dos dois blocos, Bom dia, um senhoras e palanque no qual os senhores. participantes pedem a palavra.
Com a graça A de Deus, desembargadora Elaine é uma eu senhora declaro de pele aberta a branca, 30ª cabelo sessão loiro, ordinária liso e deste altura Tribunal do Regional pescoço. Eleitoral, Veste toga e contando usa com o óculos. quórum Está sentada e ao a centro da presença mesa do semicircular. ilustre procurador Ao fundo da mesa eleitoral, principal, um grande o quadro cumprimento branco, os no qual é presentes, projetada as participações advogados, via remota e servidores, demais Dr. Chagas aqui conteúdos audiovisuais. representando os Nas advogados extremidades desse quadro, e as também bandeiras aqueles do que nos Brasil e acompanham Roraima. virtualmente. Acima da Hoje mesa, temos algumas a taças alegria com de água e ter alguns a presença equipamentos do técnicos como microfones e representante da classe computadores. juiz federal, que na maioria das vezes a gente No canto inferior não direito os vê da tela, a janela é pequena para os Diego. intérpretes Então, de Libras, seja que bem-vindo revezam a aqui tradução ao a cada 20 tribunal. minutos. E eu pergunto aos meus pares se consideram lida, corrigida e aprovada a ata da sessão anterior. Então, passamos para o item 2 da pauta, que são processos em mesa. Alguém os trouxe? Não havendo, eu peço o pregão do primeiro processo da pauta. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Gleice Moraes Bezerra Mota, advogado Diego Victor Rodrigues Barros. Haverá sustentação oral por videoconferência por 15 minutos do advogado Diego Victor Rodrigues Barros. Com a palavra, eminente relatora. Senhora presidente, A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. Consulto o advogado se ele ainda tem interesse em se manifestar. Doutor Diego, pelo adiantado da relatora, o voto favorece a sua cliente. Ela gostaria de saber se o senhor tem interesse em O advogado tem sua imagem projetada na transmissão. É um homem branco, cabelo curto e escuro, veste terno e um óculos. Pois não, eu ouço então o Ministério Público Eleitoral. Bom dia a todos, senhora presidente, senhora corregedora. O representante do Ministério Público está sentado ao lado da desembargadora à mesa. É um senhor de pele branca, cabelo levemente grisalho, veste toga e usa um óculos. O Ministério Público é o representante. Então, vou apenas passar rapidamente, para não demorar muito. Houve a alegação de inépcia da inicial e de decadência do direito de ação. Com relação à inépcia, parece-me claro que a inicial demonstra com tranquilidade os fatos, né, a categoria jurídica que lhes é imputada, e tem até justa causa, entendida essa como um lastro probatório mínimo para sustentar Enquanto que se fala, a juíza olha massa, atentamente o documento então, à sua frente. Pela manifestação aqui, requer o indeferimento da preliminar de inépcia da inicial. Com relação à preliminar também de decadência da ação por ausência de citação acima da senhora mesa, Marcela da Silva algumas Pinheiro taças como com água e desconsorte alguns passivo equipamentos necessário, técnicos como considerando microfones e que esta não era computadores. candidata e que a jurisprudência pacífica do TSE no sentido de que não é parte legítimo o terceiro não candidato para esse tipo de ação, para representação especial. Se não é parte legítima, não é claramente desconsorte passivo necessário, portanto, não deveria ser citada e isso não poderia acarretar a decadência da ação. No mérito, talvez como preliminar de mérito, prejudicial de mérito, a questão da prova apresentada apenas na oitiva de depoimento pessoal da ré, que é a questão dos supostos crachás, a gente se manifesta para que não sejam conhecidas porque apresentadas em momento inoportuno, né? Não foi apresentada em contestação, foi só já na segunda audiência para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal, e considerando que não eram documentos novos, não eram documentos que fossem desconhecidos, se considerar como correta a versão apresentada pela ré, né? No mais, nos parece que, respeito o entendimento judicial que seja encontrado, mas parece que está razoavelmente demonstrado o fato, né? Temos as provas testemunhais, né? Temos os documentos apreendidos pela Polícia Federal e
não bastasse a prova testemunhal do senhor... Só um instantinho, senhores. Organiza os papéis à sua Temos frente. a oitiva no inquérito policial do senhor Jefferson Fernando da Silva de Souza. Não, esse é a oitiva judicial, né? Afirma que recebeu R$100, na verdade que do marido da candidata e não dela. E temos em sede policial o senhor Sebastião Ribeiro de Souza, que não foi ouvido em juízo, porque não foi localizado, porém, como não há uma prova isolada, poderia ser considerado, poderia ser recebido como um indício de prova, uma vez que tem outras provas no mesmo sentido e não seria um único fundamento, né? Temos a lista de pessoas que tinham dinheiros a receber, que supostamente seriam pessoas que iam trabalhar como fiscais, que iam receber os tais crachás, porém essas pessoas não constam na prestação de contas. Então, também tem toda a conduta da ré quando foi abordada pela Polícia Federal, que se evadiu em alta velocidade, né? Então, todos esses fatores que nos levam a concluir que a apreensão da lista de nomes, dinheiro, né? Essas pessoas que não estavam na prestação de contas, os depoimentos testemunhais, né? Do senhor que mencionou que recebeu R$100, tudo isso nos leva a crer que está devidamente caracterizada a prática do ilícito, razão pela qual a gente se manifesta pela condenação da investigada. É a manifestação ministerial, Excelência. Obrigada, senhor procurador. Senhora relatora, houve um equívoco da minha parte, porque eu não me atentei que o representante da ação, o autor da ação, é o Ministério Público. Então, ele deveria ter falado primeiro. Comenta, né? é presidente da sessão, sentada ao centro da mesa. O advogado querendo se manifeste agora, doutor Diego, porque o senhor deveria ter falado por último e eu não percebi que o autor da ação era o Ministério Público. Então, eu concedo a palavra a Vossa Excelência, caso tenha interesse em se manifestar após a manifestação do Ministério Público, autor da ação. Depois de ser o meu direito, sim, de sustentar o presente recurso. O senhor tem 15 minutos, doutor Diego. O advogado tem sua imagem projetada na Obrigado, transmissão. senhores. É um homem branco, cabelo curto escuro, veste terno e um óculos. A pessoa da senhora... O relógio presidente regressivo do marca Tribunal 15 Eleitoral. minutos. Quero cumprimentar todos os magistrados aqui presentes nesta sessão. Quero cumprimentar os colegas advogados, na pessoa do doutor Chagas Batista. Quero cumprimentar os serventuários da Justiça aqui presentes também. Conforme foi trazido aqui pelo representante do Ministério Público, com todo respeito, com toda a arguida por esta defesa, diz respeito à inépcia da inicial. Consta no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 e, para que seja aberto um processo dessa complexidade, dessa magnitude, deve haver, primeiramente, Enquanto fala, o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. Probatório muito forte para a abertura desse processo complexo, em que se investiga o suposto cometimento de um sufrágio, captação de sufrágio, previsto ali no artigo 41 da Lei Geral das Eleições. Há necessidade de mais provas sobre esses autos. Consta no processo, nobres julgadores, nobre relatora, que apenas uma testemunha, ouvida ainda em sede policial, que supostamente alguém iria dar uma carona para ela, alguém iria levar ela para votar em algum determinado lugar. Pasme. Enquanto fala, o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. O fato delas tentar correr, tentar ligar o carro para poder sair, não configura um crime, ou melhor, não configura a captação alegada aqui pelo representante do Ministério Público. Então, a defesa entende que não há elementos suficientes para a abertura de tal processo. Falta ainda mais provas suficientes
O estandarte, como eu disse agora, é ínfimo, pequeno, é pouco para a abertura. Apenas pequenos indícios não são suficientes para a abertura desse processo. Nesse sentido, foi citado vários depoimentos. No dia da prisão, inclusive, a senhora representada foi presa em flagrante, ela com mais 2 pessoas, a senhora Marcela Pinheiro. Enquanto fala, o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. Todas essas pessoas foram ouvidas em sede policial. Todas foram uníssimas, senhores julgadores. E chama a atenção de todos. Todas foram uníssimas em afirmar claramente que não recebeu nenhum dinheiro da senhora, ora representada da senhora Gleice. Volto a repetir, o senhor Sebastião, e aqui a captação seria levar ele para votar, também não cita o nome da representada. Ou seja, os elementos foram fracos, são poucos para a abertura de uma ação dessa complexidade. Todas as pessoas foram ouvidas em sede policial. As pessoas que foram citadas na documentação foram ouvidas em sede policial e todas afirmaram que não recebeu nenhum dinheiro da representada. Enquanto fala, o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. Esse processo seja extinto por ausência dos requisitos da inicial. Então, nesse sentido, pedimos a extinção do processo sem resolução do mérito. Entretanto, Excelência, se Vossa Excelência não arguir essa preliminar, temos outra preliminar. A preliminar de litisconsorte passivo necessário. E, na ocasião, as 2 pessoas que foram presas juntas com a representada, pasmem, sequer ouvidas aqui em sede judicial, não foram sequer arroladas, ou melhor, foram sequer citadas no processo. Enquanto fala, Como as duas o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. Eleitoral, há necessidade, era necessário, era obrigatório a presença delas no polo passivo da demanda. Considerando que o prazo para oferecimento desse tipo de ação é até a data da diplomação dos eleitos, esse prazo para citá-las, para incluí-las ela no processo, já decaiu. O relógio Logo, regressivo marca 10 minutos. Que seja aceita a tese, ou melhor, arguida, que seja aceita procedente o pedido de consórcio passivo necessário e, no caso aqui, por ausência de decadência. Em relação ao mérito, Excelência, volto aqui trazer a nome que foi trazido aqui pelo representante do Ministério Público Eleitoral, foi citado em depoimento judicial que o senhor Moacir, que seria o esposo da senhora ora representada, teria dado R$100. Porém, essa testemunha, ela cita uma situação completamente, não fala no período eleitoral. Enquanto fala, ela não cita o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual com a câmera. Ela não menciona nada disso, ela só menciona que o senhor Moacir deu para ela R$100. Uma ocasião completamente isolada do fato do processo, uma prova, e aqui, uma prova completamente distorcida aqui dos autos. Então, não é essa prova que foi trazida nesses autos, não são suficientes, doutores, para condenar a senhora representada, a senhora Gleice, uma vez que enquanto fala, o doutor Diego, que está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e mantém contato visual aqui, com a câmera. As pessoas que foram ouvidas em sede policial, todas essas pessoas estavam na lista lá, apreendida. O que eu acho um pouco triste é porque a Polícia Federal não arrecadou, não apreendeu os crachás. A senhora Gleice era presidente municipal daquele partido. Por esse motivo, ela estava levando um crachá, os crachás para os fiscais. E o dinheiro que foi arrecadado foi apenas R$2.876. R$2.000 referente ao pagamento de alimentação desses fiscais e também ao pagamento do seu trabalho.
Enquanto Inclusive, fala, as o pessoas doutor foram, Diego, que sim, está em um escritório particular, olha as informações à sua frente e pessoas mantém que foram contato encontradas, visual algumas com a pessoas que câmera. estavam na lista, foram declarados na prestação de contas como os fiscais do partido e também fiscal da coligação. Nesse sentido, Excelência, eu entendo, a defesa entende, em relação a outra parte do dinheiro, esse dinheiro foi usado para o pagamento das pessoas que estavam ajudando a senhora Gleice, parte da mídia naquele dia, que também foi colocado na prestação de contas. As outras demais pessoas que foram citadas pela Polícia Federal, foram arroladas como supostas pessoas Enquanto fala, o beneficiadas doutor pela Diego, que compra de está em um votos, escritório foram particular, olha as nisso informações à sua depoimento frente e mantém e contato visual com a não câmera. recebeu nenhum pedido de compra de voto da senhora Gleice. Então, nobres jogadores, e aqui eu não posso me afastar de um princípio que tem lá no direito processual penal, que eu conheço muito bem, que seria o indúbio pro réu. Talvez os senhores conheçam muito mais do que eu. E na dúvida, se houver alguma dúvida, porque eu entendo que não há dúvida alguma, as provas, o Estado, né, não conseguiu colecionar provas suficientes para a condenação da senhora Gleice. Nesse sentido, Excelência, não for, caso haja Enquanto dúvida, fala, o doutor Vossa Diego, que Excelência, está em um que seja escritório incluído, particular, olha as como informações foi à sua dito, frente e mantém contato visual com a câmera. não existe nada forte, não existe nenhum horizonte probatório forte para a sua condenação. Nesse sentido, pedimos, a defesa pede que a ação seja julgada completamente improcedente. Esse é o pedido da defesa, Excelência. Obrigada, doutor Diego. Agora sim eu devolvo a palavra à eminente relatora. Obrigada. Senhora presidente, senhor procurador, senhor advogado, colegas julgadores. Sem delongas, A eu desembargadora afasto Tânia as é uma mulher negra preliminares de da pele mesma parda, toada cabelo do preto, Ministério liso em Público. altura Então, do ombro, nós veste toga e temos usa óculos. Ao fundo uma de sua preliminar de imagem, em inércia, destaque a a bandeira do inicial Brasil. está ok, tanto é assim que permitiu defesa, enfim. A decadência por ausência de formação do litisconsórcio passivo necessário em impugnação. O Supremo já disse que Enquanto fala, apenas os olha atentamente candidatos o podem documento ser à sua parte frente. nesse tipo de ação, então não tem por que incluir uma terceira pessoa que nada tinha a ver com as eleições. Impugnação de prova, a prova que é impugnada, ela é juntada antes do encerramento da instrução, de modo que poderia ser haver juntado. Então, eu estou rejeitando as três preliminares. Em discussão, o voto da eminente relatora, que rejeita as preliminares de inépcia da inicial, decadência por ausência de formação de litisconsórcio passivo e de Comenta a juntada presidente da extemporânea sessão, de provas. sentada ao centro da mesa. Alguma divergência? Não havendo, anuncio o resultado, rejeitadas as preliminares nos termos do voto da relatora. Bom, no mérito, é curiosa a história, né? A pessoa está no lugar certo, na hora errada, e nas minhas reflexões eu cheguei até a pensar numa possível ação preparada. Olha a situação. Comenta a lá relatora. está o eleitor querendo uma carona para ir votar em outro local de votação. Procura uma terceira pessoa. Vou bem aqui a historinha resumida, agora eu me perdi dela. Bom, Organiza os papéis à sua frente. ele procura uma terceira pessoa e pede. Essa A pessoa, então, desembargadora se Tânia é uma mulher dirige negra de pele parda, à senhora cabelo Gleice, preto, liso em altura do para ombro, saber se veste toga e usa óculos. E Ao fundo de e sua leva o imagem, título. em destaque a bandeira impressionante do como Brasil. o título das pessoas é tirado delas assim com uma certa facilidade, mas talvez com a ideia de reconhecer, não se sabe exatamente o que. É levado o título
do senhor Sebastião Ribeiro de Souza, com o intuito de votar ou justificar a impossibilidade de votação, Enquanto dirigiu ao fala, fiscal do olha partido, atentamente o documento à sua para frente. saber sobre a disponibilidade de veículos oficiais para se deslocar até a Vila do Trairão. No entanto, a conduzida Maria Eduarda de Medeiros não sabia como auxiliar. Pediu, então, apoio à advogada do partido, que é a Marcela Silva, que afirmou que poderia providenciar um veículo, e nisso ela vai atrás e leva o título. E quando ela chega nesse carro, imediatamente o eleitor que entregou o título, sabe-se lá como, não temos prova nesse sentido, chama a polícia, levou meu título. Pronto, aí nós vamos ao carro, onde está a representada, a senhora Grace, que é óbvio, né? Você se vê numa situação encurralada, Enquanto de fala, perigo. faz contato foge, visual com os outros com participantes título, ao enfim. seu lado. Feitas as apreensões, aí vamos para o carro da pessoa. Não houve oferecimento, era o eleitor que estava atrás da carona. Alguém começa a auxiliar, né? Parece assim uma coisa orquestrada, a meu ver. Bom, quando chega no carro, que faz a apreensão, aí tem R$ 2.800 lá dentro. Uma quantia ínfima até, porque a gente imagina que se possa usar no dia da eleição. Santinho sobrando abundantemente, né? Uma boca de urna possível, né? Mas não estou vendo nada disso. Ninguém está fazendo nada, ninguém está dando dinheiro para ninguém, ninguém está pedindo voto, nada disso. E lista de umas reuniões ainda de setembro, com o nome de pessoas, com algumas anotações. E, a partir daí, nós transformamos Enquanto isso fala, nessa faz ação. contato Nós visual não com temos os outros prova de participantes oferta ao seu de lado. dinheiro, nós não temos prova de uso daquele santinho naquele momento, nós não temos prova de nada. Nós temos uma situação estranha, mas muito comum no dia da eleição. O que mais se vê é gente correndo e fugindo. Eu me recordo um dia que o procurador Fábio Estica estava indo fazer uma fiscalização aqui no Cantar e estavam levando o santinho escondido no carro. E o vento deu e tiram o santinho Enquanto lá daquela fala, pilha, faz daquela contato caixa. visual com os E vem outros cair na participantes frente ao seu lado. do procurador, né? E nós vamos, enfim. O fato é que nós não temos essa prova. O senhor Sebastião Ribeiro de Souza não foi ouvido, né? Ele é ouvido na fase policial, mas não é ouvido aqui. A testemunha que se refere ao Ministério Público, quando fala em dinheiro, ela fala que foi levar, olha atentamente ele foi o levar documento à sua frente. para um senhor que era o marido da Gleice, em um outro dia qualquer, e lá ele acabou metendo a mão no bolso e deu o dinheiro para ela, que a Gleice não estava lá no local e que acha que era um escritório e não um comitê, que achava que tinha material de campanha, mas que só via umas caixas que ficavam localizadas no bairro Caranã, que na volta não foi mencionar o teor da reunião A desembargadora no carro, também é uma mulher ninguém, negra de pele parda, cabelo ninguém, preto, liso em altura do política, ombro, sem veste dinheiro, toga e usa óculos. ninguém faz política, Ao fundo deve de sua ser imagem, sem em dinheiro. destaque a Por bandeira isso, o do relator Brasil. tinha certeza que a senhora Grace havia comprado voto, mas que não viu. Entendeu? A senhora Grace comprando voto, que tem ciência que seu nome está na lista, que no dia estava sua tia e um primo no local. Aí vem a Jennifer, que não viu nada, o Vitor, que não recebeu nenhuma proposta, que não viu nada, o João Mills, que não sabe informar se ela comprava voto, que a senhora Grace esteja comprando voto, que não sabe informar, e assim foi. Então, de fato, apesar do esforço, né, que nós temos que Enquanto fala, empreender, e olha nisso o atentamente o Ministério documento Público à sua frente. é o ator principal, nós fizemos o nosso esforço, mas, no final das contas, nós não conseguimos ter êxito em demonstrar tampouco o transporte ou a captação ilícita de sufrágio. Nós temos o que a gente sempre tem, né, fundadas suspeitas que nós não conseguimos demonstrar. Então, resumidamente, esse foi o exercício que eu fiz para concluir pela improcedência dessa representação. E é como voto, senhora presidente. Em discussão, o voto de mérito Comenta a presidente da sessão, que sentada julga ao centro da improcedente a ação.
Alguma divergência? Não havendo, declaro o resultado. A unanimidade, o Tribunal Regional Eleitoral julgou improcedente a ação em dissonância... Aliás, aqui não é parecer. Julgou improcedente a ação nos termos do voto da relatora. Próximo processo, por favor. Embargos de declaração. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Advogado Francisco das Chagas Batista. Segundo embargante, Edilson Damião Lima. Advogado Henrique Keisuke Sadamatos. Terceiro embargante, Partido Republicanos. Advogado Alisson Batalha Franco. Embargada, Coligação Roraima Muito Melhor. Advogado Emerson Luiz Delgado Gomes. Com a palavra, eminente relatora. Nós temos o A parecer desembargadora do Tânia é Ministério uma mulher negra de pele parda, pela cabelo preto, liso em altura do ombro, improcedência dos veste toga e usa embargos, óculos. Ao né? fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. Então, eu ouço, na verdade, existe um parecer quanto à necessidade de integração do Acima acordo da com a mesa, juntada dos algumas votos taças com divergentes, água e alguns equipamentos técnicos E, como microfones e no mérito computadores. pela improcedência. Então, Com a se o palavra, procurador então, Ministério Público. quer se pronunciar sobre o parecer constante dos autos. Bom dia novamente a todos. Nesse caso aqui, O representante do Ministério Público está sentado ao lado da desembargadora São 3 mesa. embargos. É um senhor de Eu vou pele tentar ser branca, rápido, cabelo não demorar levemente muito. grisalho, veste De fato, toga e em usa relação aos óculos. embargos opostos por Antônio Denário a manifestação pela complementação da omissão, que é a ausência dos votos divergentes, Enquanto fala, lê E no atentamente mais, o conteúdo à sua frente. pela rejeição, né? Entendemos que houve análise detalhada da relatora com relação à distinção e à presença ou não de abuso de poder, tanto político quanto econômico, né? Então, isso aí não vemos qualquer omissão, mas mera resignação. Com relação à ausência de exame de provas produzidas em outras ações, Enquanto fala, lê atentamente o conteúdo à sua frente. o julgamento por relacionem, né? Entendemos que não há omissão, porque existe ao longo da fundamentação análise do caráter eleitoreiro das condutas vedadas. O julgador também não está obrigado a enfrentar todas as teses quando já tem motivo suficiente para decidir, né? Isso é uma coisa pacífica. Então, nesse ponto também não vemos nada a reparar no acórdão recorrido, embargado. Com relação à alegação de que a publicidade institucional irregular teria sido dada em perfil privado e que isso já teria sido enfrentada em outra representação, é preciso lembrar que são casos distintos, lê atentamente não se trata o conteúdo da à sua mesma frente. postagem, são postagens diversas. Fora o fato de que a outra ação, então, não está vinculada à decisão dessa em relação àquela, né? Mas o fato de serem postagens diversas já afasta, a nosso ver, qualquer argumento com relação a isso. Por fim, a alegação de que não se considerou a questão da emergência por conta da pandemia Covid-19 é uma coisa, o embargante incorre em contradição, porque ele mesmo menciona que não há necessidade de diferenciação com relação aos programas O assistenciais. representante do Ministério Público está sentado Então, ao lado da desembargadora não vemos mesa. o que É um senhor de pele comparar branca, com cabelo exceção levemente daquela grisalho, questão dos veste votos toga e usa um óculos. divergentes. Os embargos de Edilson Damião, eles basicamente repetem as mesmas coisas, então não vemos nada de diferente para inovar. E com relação ao Partido Republicano, especificamente ao mérito dos embargos em si, né, sem considerar se a decisão estava correta ou não na sua origem, mas apenas a questão de haver omissão, obscuridade, contradição, enfim. Não vemos o que poderia ser acrescentado, né, não vemos, a nosso ver, tem apenas uma resignação e os embargos não se prestam Faz para a menção revisão ao do conteúdo julgamento. que segura em suas Então, mãos. também é pelo não conhecimento, né? Lembrando que, em relação ao recurso ordinário eleitoral, nós não nos manifestamos, porque isso
ficará a cargo da Procuradoria-Geral Eleitoral, se eventualmente houver subida, né? Então, esse é o parecer, Excelência. Devolvo a palavra, eminente relatora. A desembargadora Tânia é uma Senhora mulher negra de presidente, pele parda, cabelo preto, liso em aproveitando altura do que já ombro, houve veste o toga e usa óculos. resumo Ao fundo de sua imagem, da em destaque a dos bandeira do embargos Brasil. pelo ilustre procurador, e a fim de tornar o julgamento mais dinâmico e menos cansativo, eu vou, em cada tópico, fazendo um resumo e apresentando o meu voto. Assim, acho que vai ficar mais fácil, o voto é bastante longo e vamos tentar ser mais rápidos. Bom, os embargos são de Antônio Denário, do Republicanos e Edilson Damião. Então, como a gente já sabe, os embargos eles constituem via estreita unicamente para a correção do julgamento, não se prestando análise do caso. Então, eu destaco que os embargos são tempestivos e, conquanto os embargados sustentem o não conhecimento da resignação do embargante Republicanos, que teve seu pedido de assistência simples indeferido pela Corte, por maioria, compreendo que seus aclaratórios devem ser apreciados na medida que versem sobre sua participação nos autos. Então, eu passo agora ao exame dos embargos opostos por Antônio Denário. De início, destaca a omissão decorrente da falta da ajuntada dos votos divergentes. Ainda enquanto estavam em processamento os embargos, foi providenciada a juntada na íntegra, né, de como ocorreu no julgamento, os votos sobre os quais não há embargos, né? Os embargos são sobre o acordo do julgamento, mas essa omissão ela já foi suprida e os votos já estão nos autos, e nesse ponto eu acolho os aclaratórios Enquanto para fala, lê atentamente integrar o conteúdo à sua acordo frente. com os votos do magistrado Ataliba Moreira e Francisco de Assis Guimarães, proferido na sessão do dia 22/1, transcritos no ID que está constante dos autos. Registro que os votos poderão ser considerados para interposição de eventuais recursos a partir da publicação desse julgamento. Não obstante, não vejo qualquer prejuízo à continuidade da análise dos demais vícios apontados pelos embargantes nos aclaratórios, visto que diz respeito ao voto condutor do julgamento, que teve sua publicação realizada na íntegra. Então, fazendo essa anotação, eu sigo. O segundo ponto trazido... Só para minha anotação, desculpa. Ainda nós estamos no primeiro embargos que você leu. No primeiro, está bem. Outro ponto que o senhor Antônio Denário traz... Leva a taça com água à boca. O ponto dos embargos, aí... Vai continuar porque não é preliminar. O primeiro ponto no sentido, e eu acolho nesse aspecto, já estava suprido antes do julgamento de hoje, então já não havia mais essa omissão. O que eu digo aqui é que eles não se prestam para impedir o julgamento dos embargos que são contra o acórdão, e não contra o voto de Vossa Excelência ou do doutor Francisco. Ponto 2, omissão. Necessária distinção entre o abuso de poder político e abuso de poder econômico. Eu trago aqui fartamente trechos do voto embargado, quando ele examina as conclusões contidas no voto da relatora, que se verifica que não há em nenhuma passagem Enquanto qualquer disposição que denote a ocorrência de abuso de poder econômico. Essa é a alegação, a breve alegação do embargante. E eu digo que, não obstante o esforço argumentativo, não se verifica qualquer omissão nesse sentido. O acordo apresenta a necessária distinção entre os dois tipos de abuso de poder,
destacando outro sim que nos termos da firme jurisprudência do Tribunal Superior Tânia é uma Eleitoral, mulher negra de pele o mesmo parda, fato cabelo pode preto, considerar liso em a um altura só do ombro, tempo veste tanto o toga e abuso usa de óculos. poder político Ao fundo quanto o de sua econômico, imagem, em destaque sendo a este bandeira do último Brasil. poder e sendo este último pode ser reconhecido ainda quando há o uso exclusivo dos recursos públicos. E assim eu trago diversos trechos do voto condutor e creio que não seja necessária a leitura e todos estão com o voto disponibilizado. Eu esqueci de fazer essa Enquanto fala, lê atentamente trazer o essa conteúdo à sua informação, frente. mas são trechos dos votos onde eu concluo, resumindo, no caso dos auto-inputs aos investigados, a prática de uma série de condutas vedadas pela legislação eleitoral que teriam tido grande impacto eleitoreiro, resultando em abuso de poder político, só foram praticados em função do poder político do candidato, então, governador, e de autoridade e econômico, porque, no final das contas, nós concluímos que houve desvio e uso abusivo dos recursos públicos. Ainda nessa imputação, dessa omissão, outro subitem da distribuição de bens e serviços em afronta ao artigo 73, parágrafo 10 da Lei 9.504. Entrega de cestas básicas e benefícios no valor de R$ 200 por meio de cartão magnético. Programa Renda Cidadã nesta Cesta da Família. Em resumo, ele chama a atenção para o incremento conteúdo que segura de em suas 10 mil mãos. beneficiários para 50 mil em pleno ano eleitoral, como se verá mais adiante. Minto, não é ele que diz, né? Eu estou dizendo que não há omissão nesse subitem, porque nós tratamos aqui, né, sobre o aspecto do abuso do poder político e econômico. E resumo aqui, onde eu chamei a atenção para o incremento de 10 mil beneficiários para 50 mil em pleno ano eleitoral, como se verá mais adiante. A jurisprudência das cortes eleitorais tem convergido para o entendimento de que a elevação dos beneficiários nesse patamar conduz à consumação do abuso do poder político e econômico, ainda destacando que o voto em cada tema faz a devida apreciação, destacando o que seja abuso do poder político e econômico. Então, a gente fala do vultoso aporte financeiro empregado, da utilização da máquina pública para fazer grande aporte financeiro entre os mais necessitados, que o embargante empregou dezenas de milhares de reais oriundo dos cofres públicos. Destaco ainda a jurisprudência do algumas taças TSE, com água e alguns equipamentos em seus técnicos como julgados, em que microfones e reconhece o computadores. abuso de poder político e econômico nas hipóteses de instituição de programa social com a observância dos critérios que ensejam a aplicação da exceção prevista no artigo 73, parágrafo 10. E sigo ainda nesse item. Nós temos... o embargante destaca a imputação da distribuição de bens e serviços em afronta ao artigo 73 da lei, no programa Morar Melhor, e eu discorro também que nesse item diz lá o voto condutor sobre o abuso do poder político e econômico, uma vez que, em ação contrária ao direito, o governador do Estado utilizou-se de vultosos recursos públicos para distribuir benesses ao público, catapultando sua popularidade em detrimento dos demais candidatos e da legislação eleitoral. Ainda nesse... Não. A terceira imputação agora é transferência voluntária de recursos aos municípios. Trago também... A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro. Também veste nesta toga e usa imputação óculos. reconheço o Ao abuso do fundo poder de sua político imagem, e econômico em em destaque a virtude das bandeira do transferências Brasil. voluntárias de recursos para o enfrentamento de estado de calamidade,
feitas sem qualquer critério objetivo, plano de ação e estimativa de gasto, sem controle pelo governo do Estado da distinção dos recursos, especialmente em valores exorbitantes em favor das prefeituras chefiadas por aliados políticos, tudo às vésperas do pleito eleitoral. Trago outro trecho do voto, e onde eu concluo que, à vista da fundamentação apresentada, restou evidenciado que o primeiro representado praticou condutas contrárias ao direito, em especial de desvio de finalidade, utilizando-se da estrutura estatal e de vultosos recursos públicos, com o propósito de interferir diretamente no equilíbrio do pleito eleitoral que se avizinhava. Sigo ainda destacando o trecho dos algumas votos, taças com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. Concluí que, em verdade, a mera resignação do embargante que busca novo julgamento da causa por meio dos aclaratórios, o que não é possível, conforme remansosa jurisprudência das Cortes. Então, nesses aspectos e nas omissões apontadas, eu concluo que não há nenhum vício a ser sanado, mas mera resignação. Outro item, tratado como omissão, é a necessidade de análise de todas as provas produzidas nas representações 08350, 08957, e não apenas de algumas selecionadas. Vou tomar uma água. Eu estava torcendo para esses embargos demorarem um pouquinho, chegar que eu estava tão gripada, né? Eu digo, não vou ter gás, mas ainda estou sentindo. Leva a taça com água à boca. Bom, sustenta o embargante que a análise dos fatos pelo viés das condutas vedadas se dá sobre um prisma que não é necessária a verificação da finalidade eleitoreira. De outro modo, ele alega que a configuração do abuso de poder passa pela demonstração do nexo de causalidade completo, e segue sustentando a sua tese. E eu, analisando detidamente a motivação da resignação, observo que se fundamenta em dois aspectos. O primeiro, no sentido de que não seria correto mero empréstimo das razões adotadas, né, no julgamento dos outros feitos já submetidos à Corte, devendo ser apontado o liame entre os fatos e as eleições realizadas. Além disso, argumenta-se que não foram analisadas todas as provas constantes das representações já citadas. Eu anoto, primeiramente, que o uso da técnica da Fundação per relatione é amplamente aceita nas Cortes Superiores e foi devidamente justificada no voto apresentado. Lembram que eu trouxe todos os julgamentos, parte do julgamento com tabelas e análise profunda feita pelos colegas que apresentaram à Corte. Então, apenas para ilustrar algumas taças voto, com água e alguns equipamentos técnicos como microfones e computadores. Da matéria, com a intenção de reforçar a existência dos ilícitos eleitorais. Anoto ainda que, subtraída a fundamentação utilizada em reforço, persiste os fundamentos suficientes a demonstrar as condutas compreendidas como ilícitas, seu caráter eleitoreiro e sua gravidade, tanto sob o aspecto quantitativo quanto qualitativo, bem como seu impacto junto ao eleitorado. Aliás, o acordo objulgado teve o cuidado de diferenciar os aspectos que deveriam ser levados em consideração para a procedência da AGE. E aí eu trago tudo o que foi feito para fundamentar a tese que eu trouxe, com a utilização dos argumentos das outras ações, né, do que foi julgado, mas, sobretudo, com os nossos próprios argumentos. Seria muito tolo apenas transcrever o voto do colega sem nenhuma fundamentação pessoal. Então, esse é um erro primário que não houve, né? Não aconteceu no julgado que está sendo embargado.
Então, nesse aspecto também, eu afasto a ocorrência de qualquer omissão a ser Organize os papéis sanada. à sua frente. Vamos aqui. Eu tentei resumir para os senhores para não ficar muito cansativo. E trago todo o contexto de fundamentação em que eu me manifestei no voto condutor e fez parte dos embargos, do acordo embargado. Verifica-se, portanto, que a análise empreendida no voto condutor do acordo embargado aprofundou-se na questão do liame entre as condutas ilícitas, reconhecimento e o pleito eleitoral que se avizinha, sendo descabida a tese de que houve mero empréstimo das razões adotadas nos julgamentos anteriores. Observa-se, portanto, que o voto apresentado possui vasta fundamentação própria, em que se evidenciam os aspectos necessários ao reconhecimento do abuso do poder político e econômico. E eu concluo. O que se observa, na verdade, é a tentativa de rejulgamento da causa, o que não é permitido na estreita via dos aclaratórios. Nesse sentido, eu trago jurisprudência. E, nesse ponto, também eu rejeito os embargos. Organize os papéis à sua frente. Em discussão, o voto da eminente relatora que rejeita os embargos. Eu estou indo ponto a ponto, porque são várias... ainda não terminou, perdão. Não. Então, vamos continuar. Nós vamos para a quarta alegação de omissão consistente na existência de estado de emergência em todo o Brasil. Até 22/4/2022, circunstância não examinada pelo acordo embargado. Aqui uma tentativa de inserir, no contexto do julgamento, uma situação que não foi ventilada em momento algum. Eu analisei as contestações, bem como os memoriais. Observa-se que em nenhum momento é mencionada a existência do estado de emergência no âmbito nacional, com fulcro em ato normativo do Ministério da Saúde, de modo que, somente em sede de embargo de declaração, a tese é trazida aos autos, lê atentamente imputando-se o conteúdo à sua omissão frente. no decisum por não ter se manifestado. O Ministério Público faz um destaque sobre a situação, com o que concordo, e os aclaratórios não constituem via para a apresentação de novas teses, especialmente sob o argumento de omissão no julgado. Eu trago alguns julgados e aqui, em consonância também com o parecer do Ministério Público, eu rejeito os embargos nesse ponto. A quinta alegação de omissão se refere à ausência de manifestação sobre o acordo proferido pelo TRE na representação 03409. Ainda é o Antônio Denário argumenta em seus embargos a existência de omissão no julgado pela ausência de manifestação quanto ao acordo proferido por essa corte no âmbito da representação tal, argumentando que essa Igreja Corte já havia externado posicionamento a respeito da matéria para concluir que, em respeito à jurisprudência consolidada no Tribunal Superior Eleitoral e ao princípio da liberdade de expressão, é lícita a exposição de feitos da administração pública em redes sociais privadas de pré-candidatos. Ele alega que houve uma omissão e, na verdade, a desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele da parda, replicação das propagandas institucionais e dos atos do governo em perfis pessoais foi objeto de debate na Corte, sim, inclusive com a apresentação de voto divergente pela juíza Joana Sarmento, o que está juntado no ID aqui identificado. Então, na verdade, não houve omissão nesse aspecto.
E a fundamentação do acordo deixa claro reconhecer a exigência de publicação institucional realizada com desvio de finalidade, com claro viés eleitoral, objetivando enaltecer a figura do governador do Estado, o que foi replicado em suas redes sociais, excluída, né, a logomarca do governo. Então, em resumo, passando longe de qualquer possibilidade de promoção do nome e da imagem do governador, é a conclusão do voto, e o que não se verifica no caso, então, a propaganda foi considerada, sim, irregular e abusiva. Então, também nesse aspecto, considerando que houve a subversão, a divulgação dos atos e propaganda de governo ao seu personagem principal, né, o representado, ampliou a exposição de tais conteúdos em suas páginas de redes sociais privadas, utilizando, por lógica, a estrutura da administração pública para promover as suas intenções. Isso é parte da fundamentação do voto. E também, nesse aspecto, eu estou rejeitando os embargos e concluo que o voto condutor reconheceu a publicidade institucional irregular, ensejadora do reconhecimento do abuso de autoridade previsto na Lei das Eleições, o que está em linha com o precedente dessa Corte nos autos 04198. Desta forma, não se verifica a omissão apontada, visto que a Corte compreendeu pela existência de publicidade institucional vedada, que posteriormente foi replicada nos perfis da pessoa do candidato. Organiza os papéis à sua frente. Ele ainda argumenta haver obscuridade e contradição no acordo quanto à análise da imputação em questão, sustentando que a questão foi considerada como uma forma de abuso de poder ou não em questão da existência do seguinte parágrafo, exaustiva a fundamentação dos embargos, que traz, nesse aspecto, indica, né, a existência de obscuridade, enquanto trazendo fala, parte faz contato visual com os outros da participantes ao seu lado. Onde está. Anota outro sim, que embora as 3 primeiras imputações, a meu ver, né, possuem gravidade suficiente para o individualmente conduzir ao reconhecimento do abuso do poder, o Tribunal Superior possui sedimentado entendimento no sentido de que a apuração de abuso do poder econômico nos feitos em que os fatos apontados são múltiplos, como no caso, né, deve ser deferida a partir do conjunto de irregularidades apontadas. Assim, ainda que alguma delas não possuem-se gravidade suficiente para autorizar a cassação do registro ou do diploma dos representados, é possível que no conjunto a gravidade seja reconhecida. Foi a conclusão do voto. E aí ele traz, consegue, transcrevendo o voto, e destaca que é necessário que esse Tribunal Regional se pronuncie sobre as mais recentes precedentes do TSE a respeito da matéria. Traz a jurisprudência do TRE e eu entendo aqui que os vícios acima não estariam caracterizados e que isso decorre de que há contradição entre a premissa fática adotada e o uso de redes sociais da institucional. Aliás, o meu voto, porque ainda que a gente tenha destacado em negrito e eu com tintas variadas, há uma alegação tão extensiva que acaba por me confundir entre o que está sendo transcrito do meu voto como fundamento para a ocorrência de omissão e obscuridade, o que, de fato, eu digo agora nos embargos. Mas, fazendo essa observação, eu digo que o embargante, na verdade, pretende a rediscussão da matéria, né?
A questão foi analisada e foi reconhecida a irregularidade da publicidade institucional. A AGE possui 5 imputações. A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto. 4 delas foram consideradas procedentes pela Corte e fundamentaram o reconhecimento do abuso do poder. Os parágrafos destacados pelos embargantes significa que, isoladamente, os ilícitos relativos à publicidade institucional talvez não tivessem gravidade, só a publicidade, né? Não tivesse gravidade suficiente para a procedência da ação de investigação judicial eleitoral. De outro lado, pontuou-se que as 3 primeiras ilicitudes, ainda que reconhecidas de forma isolada, né, teriam o condão de garantir a procedência da AGE. Sendo assim, há muito mais razões para a procedência da AGE quando somados os fatos, o conjunto da obra, né? Então, o fato de a questão da publicidade não ter sido levada em consideração, ter sido afastada, as demais imputações foram consideradas demonstradas e com gravidade aferida, capaz de comprometer realmente e impactar nas eleições. Então, rejeito também nesse ponto os embargos. A 6ª alegação é erro material, dizendo que apenas 92 pessoas foram contempladas com a reforma algumas taças com água de e suas alguns casas, equipamentos segundo a técnicos planilha como da microfones e Codesaima no computadores. edital, e não 1.945, como constou do acordo. O acordo ele analisou não só as notícias dos jornais, onde o próprio governador diz que entregou mil reformas, né? Mas também as planilhas da Codesaima, e com todo respeito ao embargante, a informação está posta nos autos e foi encaminhada a esse juízo com o expediente da própria Codesaima, acostado no edital, intitulado Lista de Contemplados no Programa Morar Melhor, data de 31/12/2022. E não há nenhum erro material no julgado que considerou a referida prova, encaminhada exatamente pelo órgão que acompanhou a execução do programa. E eu trago as análises que foram feitas no voto para demonstrar que não houve nenhum erro, muito pelo contrário. O número expressado na decisão, ele decorre das provas e documentos juntados, como dito atrás. Então, concluo que é mais uma tentativa de rediscussão da matéria julgada, o que não é admitido na via estreita dos embargos. Então, não vejo nenhum erro material a ser reparado. Mantenho o número de 1.945 beneficiados e os cálculos efetuados a partir deles. Então, nesse aspecto, com esse julgamento, cessa o julgamento dos embargos de Antônio Denário, que, fora a questão da omissão pela juntada dos votos dos juízes Ataliba e Francisco, que já está sanado, eu faz menção ao conteúdo que segura em suas mãos, em consonância com o parecer do Ministério Público. Em discussão, voto da eminente relatora nos embargos propostos por Antônio Olivério Garcia de Almeida. Pois não? A doutora Joana é uma mulher de pele branca, cabelo liso e preto, veste toga. Senta na extremidade direita da mesa. Da doutora Joana. Agora? Eu vou acompanhar a relatora quase que na integralidade. Somente uma divergência inicial no que concerne à questão da omissão decorrente da falta de juntada dos votos
divergentes, né, embora tenha sido superado ao fundo da mesa principal, votos, um grande quadro branco, particularmente, eu no não qual é projetada vislumbro, as participações via remota e demais situação conteúdos audiovisuais. da falta da juntada desses votos, desse quadro, eventualmente, as bandeiras do Brasil gerar e qualquer Roraima. consequência. Todo mundo estava na sessão, todo mundo discutiu e as razões dos votos estão ali, foram expostas. Isso é suficiente para isso integrar o julgado. Eu não vejo particularmente necessidade de você escrever um voto e colocar no sistema quando isso foi discutido amplamente. Para mim, não tem absolutamente lógica alguma. Enquanto fala, se o intuito do contato órgão visual colegiado é a discussão, se está lado. discutindo, se está debatendo, todos estão presentes, Ministério Público, os julgadores, os advogados, vão conhecer as razões daquela votação. Eu não vejo justificativa para uma formalidade extrema de ter que escrever e colocar isso no sistema. Não vejo lógica. Acho isso contraproducente, ainda mais na Justiça Eleitoral, que todos os prazos, absolutamente tudo, é extremamente diminuto. No âmbito, né, indo para a minha zona de conforto, que é a área criminal, no tribunal do júri, não se degrava a sessão do voto, o Ministério Público não traz um voto escrito do que ele sustentou em plenário, a defesa também não traz o que escrito, o que foi sustentado em plenário. Isso sempre foi considerado válido, inclusive pelos tribunais superiores, rechaçado a exaustão a necessidade da degravação, da colocação dessas informações na forma escrita. Eu não vejo a menor necessidade, o menor sentido de que seja escrito isso para que seja integrado ao julgado. Eu acho que a sessão de julgamento já é suficiente para integrar esse julgado, não havendo necessidade de qualquer dos julgadores que discutiu isso em plenário juntar posteriormente o voto, seja divergente ou não, ou que contribuiu para o debate e não veio a ser acolhido. Só nesse ponto que eu vou divergir, porque não vejo muita lógica. No resto, eu acompanho a relatora em tudo. Então, para você... Só me permitam, como Vossa Excelência, eu não vejo, mas aqui nós não precisamos de um motivo inteiro para arrastar o julgamento por mais tempo. Então, a fim de A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. De fazer voto escrito, nós transcrevemos, trouxemos para o processo que é virtual o próprio momento da sessão com a transcrição automática que o sistema já nos permite. Então, para que não se dê mais meio motivo para arrastar o processo por mais tempo aqui nessa corte, antes atender, né, de forma que a gente possa julgar. Não vejo o prejuízo, então, nesse sentido, embora eu pense como Vossa Excelência. De qualquer forma, a conclusão é pela rejeição dos embargos. Isso. Vossa Excelência também, doutora Joana. Ainda em discussão. Presidente? Pois não, doutora Taliba? Eu vou acompanhar a relatora sem... Acho que não causa nenhum prejuízo, acho que é até muito saudável. O doutor Ataliba é um homem de pele branca, cabelo curto e levemente grisalho, veste toga e um óculos. A celeridade e que tudo ocorra, não vejo prejuízo nenhum. Então, de fato, eu acompanho a relatora, inclusive para integralizar com a juntada. Acho inclusive, muito saudável. Tomei até a liberdade, porque o voto de Sua Excelência foi muito longo, muito minucioso. Por trás dos juízes e desembargadores à mesa, algumas pessoas da equipe técnica e assessores sentam-se também à frente de alguns computadores. Só um que eu, aqui no meu voto, eu vi que a gente falando sobre transferência de valores e tal, eu fiz uma relação com outro julgamento que haveríamos feito, que seria o 060 17 32 50 de 2022, que eu usei como fundamento no meu voto. Mas acho que está correto e acompanho Vossa Excelência. Sinto divergir de Sua Excelência
a doutora Joana, mas acho que é saudável juntar esses votos, a gente agiliza o julgamento e evita qualquer outra discussão para retardamento. Então, já antecipo e acompanho a relatora. Ainda em discussão. Passo a colher os votos a desembargadora Tânia, relatora. Doutor Diego, como vota Vossa Excelência? Primeiramente, bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui presencialmente com a Corte. É um homem de pele parda, cabelo e barba no mesmo tom escuro. O voto divergente tem que ser declarado. Ele não fala exatamente juntado, né? Então, poderia suprir o que foi debatido, né? Mas me parece que até para que o recorrente, né, possa comprovar que aquilo foi debatido, acho que seria interessante que o voto fosse sempre juntado, né? Então, mas como essa questão se tornou menor, porque já foi suprida, eu vou acompanhar integralmente a relatora. Pois não, doutora Joana já adiantou o voto, doutora Taliba também. Doutor Renato. Bom dia, senhora presidente. É um homem de pele parda, cabelo curto escuro, veste toga. Excelentíssima corregedora, relatora. Doutor Francisco. O doutor Francisco é um ser de pele branca, cabelo em tons ruivos grisalhos, veste toga e usa óculos. Magistrados, senhor procurador regional eleitoral, doutor Miguel, os eminentes advogados aqui presentes, que nos assistem de forma virtual, saúdo da pessoa do doutor Henrique, doutor Francisco das Chagas, servidor da Justiça Eleitoral, olha atentamente o documento à sua frente. Pessoas que nos assistem também de forma virtual. Ouvi atentamente as argumentações fáticas e jurídicas apresentadas no brilhante voto da eminente relatora, de modo que, como foi relatado aqui pela eminente magistrada, realmente a doutora Joana, tudo que foi dito por ela é o que acontece na área criminal. Olha atentamente à sua frente. frente. A gente que atua muito na área criminal, a gente vivencia isso, e a realidade realmente é outra, totalmente diferente. De modo que nós aqui estamos no campo do direito eleitoral para que realmente a parte não alegue futuramente qualquer causa de prejuízo, no sentido, como exemplo, enquanto fala, olha atentamente à sua frente. Preliminar, e o processo ter que vai ao TSE, o TSE, o relator dá um despacho dizendo que só vai apreciar o voto depois que for juntado, entendeu, os votos divergentes, no caso meu e do eminente colega Tuata Lebre. Então, em busca da celeridade processual, agiu assim a nobre relatora, olha atentamente o documento à sua também frente. Acompanhando o parecer do Ministério Público Eleitoral. Então, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora presente. Pois não. Eu também acompanho, apenas, no geral, nós estamos rejeitando os embargos com alguma divergência pontual aqui, né? Aí fica o trabalho aí da relatora para dizer isso na sua emenda. A desembargadora Elaine é uma senhora no geral, de pele nós estamos branca, rejeitando. cabelo loiro, quanto a essa altura juntada do pescoço, de voto divergente, veste toga e quando usa Vossa óculos. Excelência diz que está sentada que ao foram centro da mesa juntadas, semicircular. né, as degravações, eu entenderia que estaria prejudicado os embargos nessa parte, porque foram juntados, então não teria o que a gente decidir, mas não é isso que vai alterar o julgamento aqui dos embargos. À unanimidade, a Corte Eleitoral rejeitou os embargos de declaração nos termos do voto da relatora, em consonância com o Ministério Público Eleitoral. O próximo embargo. Só, né, a questão, raciocinando com Vossa Excelência sobre a prejudicialidade. Na verdade, quando há alegação, né, há até uma antecipação da medida. A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. No geral, os embargos estão ou supridos nessa parte, mas rejeitados nas outras. Bom, agora nós temos os embargos do republicano, que alega omissão, pedido de ingresso nos autos, omissão sobre o julgado do TSE, não sobre o nosso julgado, né?
Embargo de declaração, alegando em suma 2 omissões no julgado. A primeira de respeito à falta dos votos divergentes, que já está resolvida, a qual foi objeto de análise da Corte. A segunda diz respeito à suposta omissão da Corte, por não teria considerado o julgado do Tribunal Superior, que daria um amparo à pretensão da agremiação de participar. Do feito na condição de assistente simples da defesa. Eu digo que a tese foi amplamente analisada pela Corte, que formou maioria para afastar o entendimento, inclusive, dessa relatora, que seguia os julgados do TSE sobre o tema, nos termos do voto divergente apresentado pela juíza Joana Sarmento, cujas razões constam do acordo tal. Com efeito, a Corte ponderou os julgados do TSE, contudo, chegou à compreensão diversa quanto ao deferimento do pedido de assistência. Então, eu rejeito os declaratórios. A questão foi debatida e julgada. Então, esse é o resumo dos embargos do republicano que eu estou rejeitando em todos os aspectos. Em discussão. Alguma divergência? Anuncio o resultado. Os segundos embargos opostos pelo Partido Republicano, rejeitado à unanimidade. Comenta a presidente da sessão, em consonância com o parecer do Ministério Público. Terceiro. Terceiros embargos foram apresentados por Edilson Damião, que alega obscuridade e contradição na aplicação do artigo 36A da Lei das Eleições. Argumenta haver obscuridade e contradição no acordo, Tânia é uma mulher negra de pele parda, destacando. Observa-se ainda que o acordo acabou reconhecendo a realização de propaganda institucional com promoção pessoal, no entanto, está afirmando isso em relação à postagem de redes sociais, mas em conta privada. Nesse sentido, é obscuro afirmar que houve promoção pessoal em propaganda institucional quando o fato objulgado refere-se à postagem de ordem particular. Não obstante a alegação de obscuridade, eu compreendo que o acordo é irretocável nesse ponto. Como já destacado na análise dos embargos opostos por Antônio Denário, a Corte reconheceu a existência de propaganda institucional irregular, realizada com o objetivo de promoção pessoal da figura central do governador, o que posteriormente foi publicado em suas redes sociais. Enquanto fala, o voto foi claro e não dá margem a outras interpretações, apontando a existência de publicidade institucional irregular e sua replicação em perfis pessoais. Ele sustenta ainda a existência de contradição, obscuridade no acordo, pois a conclusão a que se chegou não estaria em consonância com o artigo 36A da Lei das Eleições. Isso fica mais contraditório ainda na simples leitura do caput do artigo da lei, traz o artigo de lei. Organiza os papéis à sua frente. E segue defendendo teses, na verdade, numa tentativa de rediscutir a matéria, né? Observa-se que a contradição apontada nos aclaratórios diz respeito à alegada divergência existente entre a conclusão da Corte e a tese de que a conduta estaria amparada no artigo 36A das eleições. Ou seja, vamos revolver tudo para fazer a correção, a suposta correção pretendida. Observa-se, não obstante, o julgado possui coerência entre as premissas utilizadas e a conclusão a que se chegou. A tese dos embargos de que as condutas estariam amparadas no artigo 36A das eleições constitui matéria para recurso próprio, não é em sede de embargo, né? Não se prestando os embargos de declaração para essa finalidade. Transcrevo um trecho ainda do julgado e concluo pela rejeição dos embargos de Edilson Damião. Também, senhora presidente. Em discussão. Alguma divergência? Não havendo, a Corte Eleitoral, unanimidade, rejeitou os embargos, os terceiros embargos, em consonância com o parecer do Ministério Público. Peço o pregão do próximo processo.
Prestação de contas eleitorais, número 0601. O senhor secretário está sentado ao lado direito da desembargadora. É um homem negro de pele parda, veste terno e usa óculos. Lê atentamente o papel que segura em suas mãos. Com a palavra, eminente relator. Excelentíssimo senhor presidente, o doutor Francisco é um senhor de pele branca, cabelo em tons suídos grisalhos, veste toga e usa O óculos. Ministério Público e Vossa Excelência fique à vontade para ler apenas a emenda. Tudo bem. Obrigado, presidente. Excelência, apenas reitero o parecer já apresentado por O escrito. representante do Ministério Público está Devolvo a sentado ao palavra, lado eminente da relator. desembargadora à mesa. Ementa, prestação de contas, candidato, eleições de 2022, intempestividade da entrega dos relatórios financeiros, O doutor ausência de Francisco é um documentos senhor de pele comprobatórios da branca, identidade cabelo em tons militante, suídos grisalhos, ausência de veste prejuízo, toga e análise das usa contas, óculos. restituição horário, aprovação com ressalvas. É como voto, presidente. Em consonância discussão. com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Pois não. Em discussão. Alguma divergência? Não havendo, anuncio o resultado. A Corte Eleitoral, unanimidade, aprovou as contas com ressalvas em sintonia com A o parecer do desembargadora Ministério Elaine é uma Público. senhora de pele branca, Próximo. cabelo loiro, liso e altura do pescoço, veste toga e Certo, usa um nós óculos. temos o voto, Está né, sentada ao doutor? centro da mesa semicircular. Julgamento em bloco, petição civil 3523, 2831, O senhor secretário 2916, está sentado ao lado direito da relatora juíza Tânia desembargadora. Maria É um homem Brandão negro de pele parda, Vasconcelos, veste terno e usa requerente, óculos. Lê coligação atentamente o Alto papel Alegre que no segura em rumo suas certo, mãos. município de Alto Alegre e Câmara Municipal de Alto Alegre. Advogados Vandenberg Soares Teixeira e Raíssa Meira da Fonseca. Com a palavra, a eminente relatora. Julgamento em bloco, né, doutora Tânia? Sim. Houve parecer do Ministério Público? Deixa eu olhar, houve sim. Não? Já vou conferir aqui. Organiza os papéis à sua frente. Já teve. Acho que não houve tempo. Comenta a relatora. O primeiro foi informado pelo senhor secretário, desembargadora Tânia, que o item 4 tem parecer ministerial, no item 4. Que é o primeiro que está aqui na pauta desses três. É o 06.03523. Eu estava procurando agilizar. Doutor Miguel trouxe? Os assessores e equipes técnicas se movimentam ao fundo da mesa semicircular. Estão providenciando os documentos a serem abordados. Aqui eu sei, Que eu me recordo Tá carregando. é pela improcedência dos pedidos. Desembargadora Tânia, tem aí acesso ao... Não, eu não PJE? acessei nada. Se eu acessar aqui, eu me desacesso. Então, eu Então, prefiro ficar acessada em mim mesmo. vamos ver se o senhor secretário consegue o acesso aqui mais rápido. Eu e a Os tecnologia, assessores e nós equipes não técnicas fizemos se uma movimentam boa ao fundo da mesa relação. semicircular. Estão Por gentileza, se providenciando os conseguir documentos imprimir a o serem parecer para que o abordados. procurador possa vê-lo. Pronto. Os assessores e equipes técnicas se movimentam ao fundo da mesa semicircular. Estão providenciando os documentos a serem abordados. Localizado aqui o resumo do parecer. Vou colocar.
Desembargadora Elaine. Oi? Aqui, o Ministério Público falando. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Ficamos sem áudio, nossa visão é da mesa ao centro, os juízes e desembargadores sentados, todos aguardando em seus lugares. Sugiro uma interrupção, se for possível. Vamos dar uma pausa de 10 minutos, vocês concordam? Assim o Ministério Público pode olhar a decisão e o parecer que consta dos autos, tá bem? Então vamos suspender por 10 minutos. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. 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 Sessão suspensa.
retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. Sessão suspensa. Retornaremos em alguns instantes. A sessão de julgamento começará em alguns instantes. A imagem ilustra uma vista panorâmica da cidade, em destaque, uma torre branca, um rio ao fundo e espaços urbanos verdes em contraste com a cidade. O auditório do plenário é um salão amplo, bem iluminado,
A parede ao lado direito da nossa tela é composta por janelas grandes, que facilita a entrada da iluminação natural do dia. Ao centro da imagem, no meio e à frente do auditório, uma mesa de madeira, longa e semicircular, nas quais estão sentados os juízes e desembargadores que serão audiodescritos conforme tomem a fala. O chão é revestido de carpete cinza claro, as cadeiras dispostas à frente da mesa semicircular são vermelhas e compõem 2 grandes blocos de plateia. No corredor ao centro dos 2 blocos, um palanque no qual os participantes pedem a palavra. Retomando, então, os trabalhos da 30ª sessão ordinária. A desembargadora Elaine é uma senhora de pele branca, cabelo julgando loiro, o item altura 4, do pescoço, 5 e 6 da veste toga e pauta, usa julgamentos óculos. em Está bloco. sentada ao centro da mesa Estava semicircular. com a palavra o Ministério Público Eleitoral. Obrigado, Excelência. Ao tempo em que agradeço a gentileza dessa Corte... O representante do Ministério Público está sentado ao lado da desembargadora mesa. É um senhor de pele branca, cabelo levemente grisalho, veste toga e usa um óculos. Isso talvez tenha passado pela assessoria. De qualquer forma, em relação especificamente aos autos, eu vou, como tem 3 petições, 2 das quais o Ministério Público já se manifestou, a terceira ainda não, mas é uma questão urgente, e um agravo, eu vou me manifestar então, vou tentar ser rápido, né? Inicialmente, na petição 28, da Prefeitura Municipal de Alto Alegre, se menciona a intrafegabilidade dos rios, né? Perdão, aqui eu estou tratando do agravo. Então, vamos... Petição número 28. Se menciona inicialmente, com relação ao pedido de liminar, a situação emergencial, né, por conta da navegação dos rios e o risco à saúde dos eleitores e serventuários por conta da baixa qualidade do ar, dos incêndios, né, que acometeram recentemente o Estado. De início, menciono que no momento que está se fazendo esse julgamento, já começou a época das chuvas, então já não temos mais esse mesmo problema, mas mesmo considerando a época dos fatos, é preciso ver que a Secretaria de Tecnologia de Informação e Comunicação deste tribunal atestou a ausência de qualquer prejuízo, porque os locais de votação são todos acessíveis por meio terrestre, e apenas uma localidade mais isolada, ao fundo da mesa principal, um grande quadro branco, essa vai contar com um local de votação instalado por lá, via remota e demais conteúdos audiovisuais. Nas extremidades desse quadro, as bandeiras do Brasil e Roraima. Que o acesso é possível, né? Então, sendo assim, me parece perfeitamente correta a negativa de tutela de urgência, negativa da liminar. Né? Então, nesse sentido, mantenho o parecer que já foi apresentado pelo não provimento do pedido de adiamento das eleições. Isso em relação ao 28. Em relação ao 29, que é da Câmara Municipal de Alto Alegre, se menciona novamente dificuldade de navegação dos rios, risco à saúde dos eleitores serventuários, tudo por conta da baixa qualidade do ar pela fumaça dos incêndios. Reitero o mencionado anteriormente, né, de que a seca já passou, já não estamos mais tendo esses problemas nos dias atuais, mas ainda assim, como mencionado anteriormente, o corpo desse tribunal já verificou a acessibilidade dos locais de votação, né, de forma que não há impedimentos a que seja realizada a eleição, né, não tem obstáculos que impossibilitem, então não se vê motivo para adiar as eleições. O representante do Ministério Público está sentado ao lado ainda da não temos o desembargadora parecer mesa. do É um senhor de pele branca, 35, cabelo levemente grisalho, veste toga e usa um óculos. A gente, no caso, a gente, o Ministério Público Eleitoral, para que a gente produza com a máxima rapidez, eu vou avisar a equipe, né? Mas isso não impede que seja julgado, porque está se tratando apenas da liminar, né? E em relação ao agravo que já foi interposto, que aduz que a intrafecabilidade dos rios traria um exercício especial para as comunidades indígenas, porque eles não moram todos num mesmo local, teriam que se deslocar até o local de votação e que isso ficaria dificultado
pela questão do baixo nível dos rios e dificuldade de navegação. É preciso verificar, primeiro, que esse agravo com relação às liminares, como o mérito já vai ter julgado, me parece que ele se encontra prejudicado, mas, caso seja conhecido, também é uma questão aqui que se está inovando em sede recursal. Olha atentamente o documento essa questão específica de especial dificuldade das comunidades indígenas não foi apresentada nas peças iniciais. Lembrando que aqui está sendo juntado o julgamento de 3 petições diversas, né? Da coligação, da Prefeitura e da Câmara Municipal. Então, nenhuma das 3 mencionou essa questão, que agora vem sendo trazida apenas em sede recursal. Há uma violação ao princípio da dialeticidade, né, e isso já é tranquilo nos tribunais superiores, de que não se pode inovar em sede recursal em questões cíveis, de modo que entendemos que o agravo de instrumento não deve ser conhecido, mas, caso seja, deve ser improvido. E, com relação aos pedidos de liminar, devem ser negados, porque, como mencionado, já foi esclarecido pelo tribunal, pelo corpo de equipe, de que os locais são acessíveis por via terrestre. O único local mais afastado vai ter votação, vai ter uma um posto de votação lá para atender essa comunidade. Então, não se vislumbra o prejuízo. E aí eu reitero mais uma vez que, no momento, não temos notícias de incêndios nas localidades. No estado de Roraima já começou a chover, chuva forte. O ar está bom, está respirável. Posso atestar porque eu tenho séria rinite alérgica e estava passando muito mal com a seca. Agora estou muito bem, obrigado. Então, é esse o parecer, senhora relatora. Eu vou a palavra, eminente relatora. Senhora presidente, na toada do Ministério Público, para a gente ganhar tempo... A desembargadora Tânia é uma mulher negra de pele parda, cabelo preto, liso em altura do ombro, veste toga e usa óculos. Ao fundo de sua imagem, em destaque a bandeira do Brasil. E vou procurar resumir e trazendo algumas informações para a Corte a respeito da situação apurada até então. O município de Alto Alegre, eleições suplementares de prefeito e vice-prefeito. Está havendo uma resistência muito grande com esse momento. Enquanto fala, lê atentamente com essa eleição, o conteúdo à sua frente, determinada pelo tribunal depois de alguns julgamentos. Então, vieram 3 petições, na verdade, uma quarta que hoje eu não deu tempo de trazer para esse julgamento, vou apreciar mais tarde, visando o adiamento das eleições, alegando estado de emergência na municipalidade, seca, queimada, fumaça, falta de água, risco ao deslocamento dos eleitores, baixo nível dos rios, intrafegabilidade de estrada, mais condições do local de votação, impedimento para o exercício do voto. Enquanto fala, lê atentamente o conteúdo à sua frente. Apesar de toda essa lupa de aumento aqui, essas liminares foram indeferidas. E hoje nós estamos aqui para fazer o julgamento conjunto dos processos, o que é permitido no artigo 96b da Lei das Eleições. Existe uma preliminar de litispendência indeferida ante o julgamento conjunto dos processos. Agravo interno prejudicado em razão da análise do mérito. Condições excepcionais não verificadas. Eu trouxe aqui até para nós um mapinha da Faz região. menção ao conteúdo que segura em suas mãos. Tentam, né, é dizer que esse povo aqui, que vai ter já tem a sua urna própria lá, que é Escamabil, eu conheço esse lugar, realmente a gente chega lá por avião, e essa população aqui, ela não precisa se deslocar para lugar nenhum. Tem um desses processos que existe um apelo tão grande, onde o peticionante usa da ingenuidade de uma indígena que nem sabe falar o português, fica ali fazendo sons que nós não compreendemos, e um tradutor que visivelmente comprometido com o interlocutor que está orientando, ele diz, e agora? Ele diz,
resumindo a ópera, faz contato visual no final, com os outros participantes ela ao seu está lado. dizendo que a eleição só mês que vem, só em outubro, que é o pleito, né, geral aqui das pessoas com discernimento. Eu digo, gente, nossa, isso me agride, porque está usando ali, é evidente que está havendo uma manipulação, né, um abuso em cima daquela inocência de uma pessoa que não sabe falar português, mas sabe que a eleição tem que ser só em outubro, mês que vem, só em outubro. Então, assim, triste. O que se vê aqui é uma resistência velada com a realização das eleições. E nós tivemos o cuidado de verificar, de buscar notícia com o Tuxaua dessa região aí. Todo mundo está preparado, os locais de votações já foram vistoriados e as condições estão adequadas. Não existe, apesar de toda essa dificuldade, afinal nós estamos vivos, né? Cheirando fumaça, andando com fumaça, sem fumaça, a pé ou de carro, nós estamos vivos como os índios também estão. E o resto da população. Então, não há que se falar nessa excepcionalidade capaz de alterar. Enquanto então, fala, são regulares o funcionamento de repartições públicas, escola, comércio em geral, alteração das circunstâncias climatológicas com o início do período de chuva já na região, transporte feito majoritariamente por via terrestre, nós vamos atender. Inclusive, essa senhora diz, queremos gasolina, TRE, manda. É assim, a gente é triste, mas, como diz uma amiga minha, tudo que dá para chorar, dá para rir. E, nesse caso, então, assim, eleição é essa festa toda, né? Quem pode tirar proveito de alguém, tire, é a vida que segue, né? É naquele dia, é o único momento, enfim. Então, é uma bagunça o áudio da senhora. Então, transporte feito majoritariamente por via terrestre, ausência de provas quanto à intrafegabilidade das rotas fluviais ou terrestres, locais de votação em condições regulares de funcionamento. E acrescento a isso, né, o contato mantido com os Tuxauas durante esse período. Claro que isso nos trouxe preocupação, nós não seríamos irresponsáveis, né, de não fazer uma análise mais profunda da situação. Senhora presidente, senhores julgadores, senhor procurador, que manifestou já a sua posição, em consonância com o parecer do Ministério Público, eu estou votando pela improcedência dos 3 pedidos agora julgados em conjunto. Em discussão. Alguma divergência? Sem divergência, Corte Eleitoral, unanimidade, referendou as liminares e julgou sentada ao centro da mesa, os pedidos, as petições que foram... Agora me fugiu a palavra. Apregoadas aqui nesta sessão. Obrigada. Em consonância com o parecer do Ministério Público. Não há outros processos incluídos na pauta. Eu faculto a palavra para assuntos administrativos. Não havendo quem queira se manifestar, eu convoco-os para a próxima sessão, a ser realizada no dia 29 de abril, no sistema virtual do PJE, a partir das 10 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro. Sessão de julgamento encerrada. Até o próximo encontro.